Do vale tudo ao regulado. O Banco Central coloca os criptoativos no Brasil nos trilhos e as suas operações no radar. O Banco Central do Brasil emitiu as resoluções 519, 520 e 521, que junto com a resolução conjunta 14, alterou o panorama das prestadoras de serviços de ativos virtuais, as corretoras, e as suas operações. O que muda na prática, o que muda no seu dia a dia? Com essas resoluções do Banco Central, não podemos mais dizer que o mercado de criptomoedas no Brasil não é regulado. Ele passa a ser regulado. Assim como o funcionamento das prestadoras de serviços de ativos virtuais, as corretoras, que no entendimento da legislação foram divididas em 3 naturezas de operações: intermediação, custódia, corretora, que abrange essas 2 anteriores, mas também a operação de câmbio. Sim, criptoativo, quando ele é cross-border, entre países, ou do Brasil para fora, ou de fora do Brasil aqui para dentro, passa a ter um tratamento como se fosse câmbio. A primeira questão polêmica dessa resolução veio que o capital mínimo, de acordo com as resoluções que foram publicadas hoje, mais a resolução conjunta 14, que foi publicada semana passada, é que aquele capital mínimo esperado para autorização de uma prestadora de serviços de ativos virtuais, que se falava entre 1 a 3 milhões ou até 5 milhões, saltou para 10 até mais de 30 milhões para que uma exchange, uma corretora, possa ser autorizada mediante o Banco Central. Um ponto que merece destaque, com certeza, nessas resoluções, é que as corretoras nacionais vão ter um prazo para se adequar à nova norma para serem autorizadas ao Banco Central, mas as corretoras estrangeiras também terão que se autorizar no Banco Central. Ou elas fazem isso abrindo uma entidade brasileira, para ser a representante delas aqui, ou então elas precisarão contar com uma empresa terceirizada para fazer isso. Veja bem, ainda vai ser polêmico, mas a rigor você pode ter operações em corretoras estrangeiras. Apenas a porta de entrada dessas operações terá que ser de uma prestadora de serviços de ativos virtuais devidamente registrada e autorizada no Brasil. Na prática, as corretoras estrangeiras precisarão reportar os clientes. Lembrando que reportar e declarar são coisas diferentes. Dito isso, você pode estar se perguntando o seguinte: Ismael, uma vez que as nacionais já reportam os brasileiros e as estrangeiras passarão a reportar, essa declaração vai retroagir? Ou seja, uma corretora que eu estou trabalhando hoje, sem KYC, que é estrangeira, vai reportar meu histórico? Veja bem, pessoal, declarar e reportar são coisas diferentes. Declarar é o reportar no padrão da Receita Federal. Aqui a gente não está falando de Receita, a gente está falando de Banco Central. Então, depois de autorizar, depois das resoluções que o Banco Central baixou, elas terão que começar a reportar os clientes brasileiros. Não confunda com aquelas declarações que estão nas normas da Receita Federal. Mas afinal, a exchange estrangeira que se nacionalizar no Brasil tem chance de reportar meu passado? Tem. Por quê? A norma da Receita Federal é de 2019, que é a Instrução 1888 de 2019. Lá já previa que você deveria reportar as suas operações, o que foi reforçado pela lei das offshores. Então, a rigor, não o Banco Central, porque essa medida é nova de autorização, mas a Receita Federal pode sim pedir dados dos clientes das corretoras estrangeiras que passarem a se nacionalizar. Mesmo que elas não se nacionalizem, a rigor, a Receita Federal já pode cobrar, porque a norma já existia à época. O Banco Central só está colocando uma nova norma de autorização para funcionamento dessas corretoras. Se agravou o caso. Outra questão importante é essa equiparação ao mercado de câmbio. Nós não sabemos ao certo qual vai ser o tratamento que a Receita Federal vai dar, a exemplo do IOF. O que nós sabemos é que existe, dentro da norma, questões, por exemplo, relativas à transferência para fora e à importação desses recursos. E aí ele coloca lá transações simplificadas até 50 mil dólares e transações de fora para dentro até 100 mil reais, com alguns detalhes que simplificam essa passagem, e depois uma questão de maior compliance, de maior necessidade de KYC para operações acima. Ele não é muito explícito quanto ao travel rule, né, as normas de tráfego internos ali do câmbio, mas provavelmente ele vai ampliar esse conceito muito em breve. Mas com certeza o ponto que vai criar mais desafeto no nosso mercado cripto é a obrigatoriedade que o Banco Central coloca da identificação das wallets, das carteiras, de autocustódia, sejam hard wallets ou cold wallets. Eles até falam em carteiras mornas, né, que são aquelas que a gente acessa por vezes na internet e às vezes não. Elas terão que ser identificadas por norma do Banco Central. Então, para a centralizada poder transferir a cripto para uma carteira autocustódia, vai ter que informar que aquela carteira é sua, tanto para enviar quanto para receber.
e a responsabilidade por identificar essa carteira será da prestadora de serviço de ativos virtuais, ou seja, ela vai cobrar essa informação. Ainda nas questões que geram dúvidas, e as declarações? Hoje a gente tem IN 1888, que exige o reporte pelas corretoras à Receita Federal do Brasil. Depois nós temos, a partir de janeiro de 24, a lei das offshores, com a IN 2180, que muda a declaração para ativos no exterior. Primeiro que a gente está falando de Banco Central. A Receita Federal ainda não se posicionou. Até aqui, se entende que segue tudo igual. As corretoras nacionais seguem reportando como está, as estrangeiras vão ter que se nacionalizar, pelo menos parte da operação, e vão ter que reportar como declaração nacionalizada, como se fosse uma nacional. Se você for transportado para a área externa da corretora, uma área que está fora do Brasil, segue declarando também no padrão da 14, lá da lei das offshores e da IN 2180. Vamos aguardar a receita. Bom, vamos tirar alguns mitos que acabaram circulando aí nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, tá? Vou me valer das anotações. O primeiro é que carteira própria não tem dono. Muito embora o Banco Central talvez não disponha de ferramenta para bloquear a sua autocustódia, o que vai acontecer é que na saída e entrada pela prestadora de serviços de ativos virtuais vai ficar correlacionado, né, a vinculação do endereço com determinada pessoa. Isso vai restringir um pouco desse anonimato aí que tantos buscam. Depois a questão do Lightning, mesma coisa, onde passar por uma prestadora de serviços de ativos virtuais vai ter o KYC Compliance e vai barrar a sua operação. Se eu mandar para exchange lá fora, já era, sumiu. Aí vai ter que ter a questão do retorno para BRL e bancos. E o fracionar abaixo do limite, né, que é o structuring, vai resolver. Também não vai resolver porque pode ocasionar retenção, bloqueio e até encerramento das contas. E é nesse momento de turbulência, de ruído que o investidor está tendo, com todas essas mudanças de Banco Central, de Receita Federal, é que você precisa contar com o apoio da Declare Cripto para você poder seguir na sua vida de ganho, seguir na sua vida de criptoativos sem estresse. A gente está aqui para ajudar vocês e peço que contem aí com a Declare Cripto para resolver esses dilemas, arrumar esse tabuleiro para a gente seguir jogando as nossas partidas em direção ao sucesso.